A paz de Deus, meus caros irmãos em Cristo Jesus, nós aqui para esse momento transmitir outra vez mais um vídeo. Esse vídeo, irmãos, foi a pedido de um ancião antigo. Na verdade, sempre quem posta esses vídeos é a nossa cara irmã Laurinda, que tem um trabalho muito bom na internet. Porém, eu estou em dívida com o nosso irmão ancião, porque ainda não havia postado esses vídeos. Deixando claro, irmãos, que os assuntos relacionados aqui a Portugal, geralmente eu não me envolvo, porque já tem a nossa caríssima irmã Laurinda, que tem esse trabalho. Porém, eu quero dizer aos irmãos que se inscrevam no canal dela, procurem, que ela tem muitas informações. Todavia, irmãos, de acordo com o nosso caro irmão, eu também fiquei em falta, porque não coloquei os vídeos conforme, os áudios do irmão, conforme foi pedido, e ele já havia pedido até, inclusive, para, embora a situação é com ele, mas em respeito ao trabalho da nossa irmã, ele comunicou-a, e eu então deixei a desejar e não coloquei esses vídeos, esses áudios, ou se coloquei, não me recordo, talvez coloquei algum, e o irmão me telefonou agora há pouco, pediu para mim lembrar daquilo que eu falei, e nós, como não devemos mentir e nem devemos deixar a nossa palavra atrás, porque somos filhos de Deus. Então vou iniciar aqui, irmão, uma gravação de um ancião antigo aqui de Portugal, muito conhecido por muitos irmãos, até aí no Brasil, irmão Fernando Teixeira, que atendeu durante muito tempo a obra com a sua fidelidade, com carinho e com amor, e que por alguns motivos, irmãos, que ele não concordou com algumas situações irregulares, conforme consta aqui nos áudios, ele foi, tentaram o tirar do ministério, como o afastaram, porém ele, diante das autoridades legais, foi-lhe dada um documento a qual ele poderia ser, que ele continuaria sendo ancião, conforme consta, conforme ele tem me contado. Todavia, irmãos, ele está congregando, está na igreja, todavia, irmãos, ele se sente ainda um tanto desprezado. Então ele me pediu que eu fizesse este vídeo. Eu gostaria até que fosse a nossa irmã Laurinda. Porém, como ele já havia pedido para mim e eu não fiz conforme foi o pedido, eu creio que não. Se fiz, não me lembro. Então eu vou passar aqui, irmãos, este vídeo, certo, irmãos? Eu vou passar aqui a fala do nosso caro irmão Fernando Teixeira, que passou por um grande processo de perseguição e luta, e hoje já tem uma certa idade, e era um dos anciãos antigos também. Então os irmãos prestem atenção, não sei se os irmãos vão entenderem, logicamente que depois do áudio eu vou dar uma pequena explicação, ok? Aqui eu vou iniciar o áudio, não no início do áudio, porque a primeira parte ele pede à irmã Laurinda uma autorização, sendo que o áudio é dele, mas ele, por educação, ela estava ausente naquela época, por alguns motivos particulares, e agora já está na atividade. Então ele manda para ela um áudio pedindo se queria passar para mim, certo, irmãos? Deixando claro que eu não estou aqui para tirar o lugar da irmã de maneira alguma, porque eu tenho respeito pelo trabalho de cada um dos irmãos que trabalham no YouTube, ok? Com os canais e etc. Respeito e não quero ser atravessador, ok, irmãos? Então vamos lá, eu estou aqui em Portugal, em Lisboa. Para quem não me conhece, eu sou dupla nacionalidade. E agora eu vou passar um áudio do nosso irmão e depois darei uma pequena explicação para vocês entenderem o que está acontecendo, ou o que aconteceu, que ainda está o irmão bem triste com isso. O que lhe pedi, se não ficava triste em ocupar o meu irmão Raul, que é meu colega de ministério, também derrubado por inveja. Aqui ele disse, irmãos, que eu sou colega do ministério, quer dizer, porque ele era ancião, eu também sou ancião, não é? Então vamos passar um pouquinho para frente isso aqui, não há necessidade para não tomar muito tempo, ok? Vamos lá.
Ele está aqui só pedindo uma autorização para a irmã. Vamos lá. E a maldade desta cúpula por não cremos na religião, da doutrina deles, da congregação, como o artigo 118, e no artigo deles também 92, que nos excomungaram, e a muitos o que esta cúpula vai responder naquele dia diante do tribunal de Deus, como explica estes áudios e que é bíblico. O que por todas estas vinganças e crueldade em tirarem o ministério para quem Deus o confirmou na boca de 2 ou 3 pelo Espírito Santo, o que não existe na nossa Bíblia esta traição, nem a Judas que traiu o Senhor foi tirado só nos corações desta cúpula dos anciãos, e que até ao dia de hoje ninguém desta cúpula manifestou que Deus, pelo Espírito Santo, na boca de 2 ou 3, Deus fizesse sentir para tirar o ministério para os seus conservos. O que só é tirado pela vontade e a maldade e vingança destes homens cruéis. Aqui, irmãos, ele está dizendo que tiraram o seu ministério sem ter uma justa causa, vamos dizer assim, e fizeram algo que, para aquilo que está determinado dentro das normas cristãs, dentro das regras, né, dentro da doutrina cristã, não deveria ser feito assim. Deveria ter sido mais apreciado o caso do irmão, mas, pelo contrário, foram logo tirando o seu ministério. Ok, irmãos? E ele está expressando aqui, um homem antigo já, o que aconteceu realmente para que o seu ministério fosse tirado. Vamos continuar. Ele fala um português de Portugal, pode ser que alguém não entenda, então eu vou transmitindo no português de Brasil, para aqueles que estão ouvindo possam entender, ok? Que passam à frente da determinação de Deus. Eu quero, posso e mando. O que naquele dia vão cair deste cavalo da prepotência, o que esta cúpula esquece que o Senhor Jesus falou muitas vezes por parábolas, que para esta cúpula são fábulas, que eles com ouvidos ouvem, mas é a mesma coisa que não ouçam, e o que os espera será a estadia do rico no Hades, ou seja, o espírito sobre o poder da sepultura, sofrendo por ter sido avarentos para o seu semelhante, sofrendo por ter sido avarento para o seu semelhante Lázaro, e que Deus desbloqueou o seu espírito 100% no Hades, para que visse no gozo aonde estava Lázaro, o seu semelhante, seu irmão, que em vida na terra o deixou passar fome e fazendo sofrer, e viu Lázaro gozando no seio de Abraão, do nosso Deus. E disse: Pai Abraão, deixa que Lázaro molhe o seu dedo na água e me refresque a língua, que estou aqui neste tormento. A voz de Deus na sua justiça, que não pode dar compensação para Lucifer, nosso adversário,
que Deus não pode ser acusado na injustiça, disse: está um abismo entre nós e vós, nem nós podemos passar para aí, nem vós para cá. Olha o que fizestes para Lázaro em vida, que o fizeste sofrer, e agora ele está gozando no seio de Abraão, e tu estás sofrendo, como dizendo, aguardando a segunda ressurreição, para ser julgado nas tuas obras. É triste esta cúpula andar a ler outros livros e não lerem as Sagradas Escrituras na revelação do Espírito Santo por detrás da letra, que não engana a ninguém. Aqui ele quis dizer, irmãos, que muitos desses homens que fizeram isso com ele iriam passar por esse processo, porque ele estava inocente diante das coisas que estavam acontecendo aqui em Portugal e ele foi contra muitas coisas, porém não lhe deram ouvidos, ok? E não dando ouvidos, ele começou a ser perseguido. Um homem que nunca sentou ninguém, que nunca fez mal para ninguém, apenas teve uma opinião diferente, então passou por esses processos. Isso, eu conheço esse ancião, caro irmão, e é um senhor já à idade, e naquela época também já tinha idade, e ele não é uma criança, o que está falando aqui. Talvez você possa não entender muito bem, mas é mais ou menos isso que ele quer dizer. Eu vou passar aqui para o segundo áudio que ele pediu que eu colocasse. Estou fazendo isso a pedido do nosso irmão ancião, ok? Do mau jardim, em que foi muito escândalo. Ele agora vai falar de um assunto que aconteceu no Bom Jardim. Ele fala Mau Jardim aqui, mas é um lugar chamado Bom Jardim, que é em Lisboa. Vamos ver o que aconteceu. Em esta cúpula dos anciães, sabendo, encobriram, como o diz e o confirma o jornal do Correio da Manhã e as autoridades e as prisões feitas para os irmãos do ministério. O que esta cúpula tornou um escândalo para esta santa obra de Deus e para quem tem o amor de Deus. E nós... Ali, irmãos, houve um grande escândalo. Muitos já sabem que a irmã Laurinda tem deletado isso, tem falado isso, delatado. E esse escândalo repercutiu na mídia e isso então trouxe uma grande vergonha e ele se sentiu também envergonhado porque ele também era ancião e ele já havia dado conselho a respeito de como deveria ser feito as aulas de músicas e tudo mais, ok? Mas ninguém quis dar ouvido a ele. Vamos continuar. Irmã Laurinda e irmão Teixeira, que avisando esta cúpula para que tal escândalo não viesse a acontecer e que estamos sofrendo, pedindo a Deus que nos console e a todos que amamos esta obra com a sua santa paz que vem de Deus. Esta que a cúpula do topo já perderam e que já nunca mais a vão encontrar, porque por todos estes crimes que cometeram e que diz a palavra de Deus, e o que esta cúpula do topo confirma nos tópicos que fizeram sair nas reuniões, o que os envio e os tais que os cometem são pecadores e que não entram no céu, o que é triste dizer e até ouvir, mas é verdade, porque já se perderam no caminho daquele que disse: recebei a minha paz, e não é assim, senhor presidente dos anciães, que está escrito nas vossas Bíblias e ainda o confirmaram nos tópicos das vossas reuniões. Esta paz
que se encontra com a verdade e com a justiça, e se amaram, e se abraçaram, e se beijaram. Estas três que esta cúpula do ministério já não praticam, porque são bíblicos e que não estão incluídos no vosso artigo 118, que dizem que é a vossa doutrina da religião da Congregação Cristã em Portugal. O que envio este artigo 118, o que esta cúpula escondem, mas que eles praticam. Paz, como dizem, é só guerra, como o é provado pelas autoridades nas investigações feitas nos crimes que esta cúpula do ministério cometeram. E continuam, e dentro das congregações, o que é um escândalo mundial. Esse irmão está delatando alguns fatos que ocorreram, que pelo que ele conta aqui, nós percebemos que continua ocorrendo e não há nenhum tipo de alguém que possa parar. Porque, na verdade, irmãos, eu não estou aqui para denegrir a congregação. Eu estou fazendo um trabalho que ele me pediu, ok? Então eu vou passar aqui a informação que o irmão Fernando Teixeira, ancião, pediu. Isso é uma informação que eu estou passando. Julguem vocês. Ele, como ancião antigo, sabendo de tudo que estava acontecendo e outras coisas mais, que muitas coisas não dá para a gente falar aqui. Nós vamos fazer o irmão quer fazer uma live para explicar, porque nós estamos vivendo os últimos dias, irmãos, e agora as coisas estão apertando e o irmão não quer que o povo seja enganado. É um irmão antigo e já de idade e não quer que isso fique como está. E ele considera, claro, a congregação aqui de Portugal como a obra de Deus. Eu já considero a obra de Deus só Jesus Cristo, não é? Todavia, o irmão aqui na sua simplicidade, no seu amor, não é? Ele está ainda honrando a denominação, mas, acima de tudo, ao Senhor Deus, que fez o céu e a terra, ao Senhor Jesus Cristo, porque ele sabe bem que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Isso aqui é apenas uma explicação para que vocês possam entender como tem pessoas que estão dentro da congregação e tem medo de se levantar ou dar uma opinião para não perder o seu lugar. Mas esse irmão foi corajoso e fez o que muitos deveriam estar fazendo, porque a gente sabe de coisas que é difícil. Eu sei que é difícil também a pessoa se levantar, porque ele sofrerá uma represária e depois poderá ser taxado como um pecador, como uma pessoa que não tem uma palavra realmente verídica. Vamos continuar o áudio aqui, irmãos. As prisões para o ministério, por não darem ouvidos ao ancião Teixeira nas reuniões no ministério, ou que por chamar-os a atenção passou a ser perseguido por longos anos, como dizem no artigo 44, o que é proibido a perseguição. O que passou a ser um ancião mau e violento, louvado seja Deus, que me colocou. Irmãos, ele se levantou contra certas atitudes que estavam ocorrendo aqui, e a partir do momento que ele se levantou, começou a ser perseguido, e taxaram ele como um irmão mau e violento, coisa que o povo não diz isso, ok? Então, é uma coisa interessante, o ministério não aceita nem mesmo que algum dos dentro do ministério dê um conselho. Se eles se acham superiores, não tem outra saída a não ser realmente sair de dentro desse sistema, ou então ficar calado, mudo, e ver as coisas serem feitas às escondidas, porque o povo não sabe, mas quando um ancião como esse, que é antigo, abre a boca, o povo fica sabendo, entende, irmãos? Vamos lá, então, dando continuidade aqui ao áudio. Eu tenho que parar o áudio para explicar, porque às vezes a pessoa não entende. O que quer dizer isso? Vamos lá, entende, irmão? Colocaram na fama do Senhor Jesus
e seus apóstolos, como diz o ancião presidente atual, com todo o seu contentamento, como o provou na reunião da traição e no artigo 45. Não é assim, senhor presidente. A verdade é que só são mentiras, como fizeram na reunião em que traíram o ancião Teixeira, sem lhe darem o direito a se defender. Pior do que a lei da ditadura e o escândalo que os 4 anciães fizeram dentro da congregação no carregado, que puseram a igreja aos gritos para fora da congregação e fecharam-lhes as portas. E pior o fizeram na congregação da Bóveda e na congregação em Cascais, que fecharam a porta para que a Irmandade não entrasse, que ficaram ao frio na porta. Foi preciso o cooperador chamar a polícia e com medo foram alertados por um ex-administrador que também lhe tinham tirado o ministério e que os alertou que estavam a transgredir a lei da Constituição da República Portuguesa, da liberdade de culto e do ser humano, como o artigo 41. O que o ancião Taradinha e o cooperador que fizeram esta transgressão, que desconheciam, mas com medo abriram a porta, mas mesmo assim o foram repreendidos pelas autoridades e que mentiram para o tribunal dizendo que foi o ancião Teixeira que fez tudo isto. Já nem acreditaram no ancião Taradinha que cometeu estes escândalos ou que é mal vestido das coisas que são de Deus. Nem tiveram fé para crerem no e-mail que os irmãos de Cascais e os irmãos da Bóveda, descontentes, mandaram para a cúpula do Porto. Os responsáveis ou irresponsáveis, já não há a certeza. Nas congregações, se é que estou a falar bem, e o que vem a ser publicado nos áudios atrás, e que vêm a ser ouvidos pelo Ministério e confirmados pelos artigos e por documentos existentes, etc. Não tem sido assim, senhor presidente, e anciães da sua cúpula, o que podem dizê-lo, que se não disser aqui neste tribunal, o vão dizer no tribunal lá no céu, o que é bíblico. Oh, que saudades, irmã Laurinda, e todos que amam a verdade e se lembram dos verdadeiros homens de Deus, até ao saudoso ancião Vitório Anger. O que a nossa alma, ao se lembrar destes homens de Deus, sentem saudades e sentem de dar um grito dentro deste corpo e chamar por eles. Ó saudosos homens de Deus, aonde vós estáis? Estamos já na nossa pátria dormindo, debaixo do altar do nosso Deus, para ressuscitar na primeira ressurreição, como esposa e a rainha do nosso rei, e receber... Aqui, irmãos, ele estava denunciando que houve tantos problemas que até na hora do culto fecharam as igrejas e deixaram os irmãos na rua e contrariaram as leis da nação, porque houve também abusos e etc. Né? Os irmãos já têm visto isso no áudio da irmã Laurinda, até abusos de pessoas que têm sido abusadores mesmo, e foram encobertos, não é? Essas pessoas, porque são amigos daqueles que estão na cúpula, como disse o irmão. Vamos ver se nós continuamos aqui, irmãos. Para nós receber de novo os nossos corpos celestiais de anjo incorruptíveis e a nossa coroa prometida aí na terra pelo nosso Rei dos Reis, para que aqui no céu participarmos do julgamento dos homens corruptos que vão ressuscitar na segunda ressurreição, para que sejam julgados pelas suas obras, praticadas aí nessa terra por intermédio do seu corpo, o bem ou o mal. Como diz nas Escrituras a palavra de Deus, se examine o homem a si mesmo e veja o que está a fazer para as igrejas e para os seus conservos os pondo em sofrimento, e como homens cruéis não têm tido misericórdia, matando espiritualmente e muitos materialmente, que os puseram no desespero e em depressão e morreram mais depressa, e que puseram as suas famílias em sofrimento até ao dia de hoje, e a outros tentaram tirar-lhes a vida, mas a misericórdia e o poder de Deus foi maior do que o poder desta cúpula e destes espíritos, que o presidente dos anciães disse em defesa para o tribunal, que os viu entrar no seu irmão Teixeira e no seu irmão Macieira,
Que lupa especial será esta para conseguir ver estes espíritos a entrarem nos seus conservos, como consta numa ata que o irmão Teixeira tem em seu poder, para recordação, o que deve de ser já a provisão da geração futura, ou que estes espíritos se tornaram em demónios, que até vos envolveu a vós cúpula irem fazer uma macumba com feitiços que fizeram na empresa do vosso conservo Ancião Teixeira, que a destruíram, como consta nos áudios de 29/2 e 28/2 e 29/2 e 1/3 de 2024, o que esta cúpula já os ouviu, mas que os enviarei de novo, porque isto agora é só novidades no ministério da cúpula da congregação, que falam dos vampiros do ministério, da cúpula que fizeram estes bruxedos na empresa do Ancião Teixeira, que a destruíram num valor orçamentado pela insolvência, num valor de 5 milhões de euros, e a minha residência onde criei os meus filhos, e que a maior parte da cúpula bem conhecia, e que lhes fazia comissão, que até lá mandaram motoristas de nossos irmãos ligados a esta cúpula, a levarem irmãs deles para ver se me acusavam de adultério. Que lá ficou uma noite em que no outro dia a minha esposa se apercebeu deste perigo, a convidou a deixar a nossa residência, o que é mais uma grande novela a contar, porque pertenciam aos vendedores dos colchões que em Copato, o que esta representação foi oferecida ao Ancião Teixeira em Lisboa, e aconselhei os irmãos desta empresa levá-la para o Ancião António da Fonseca, aonde Deus o começou a abençoar, aonde entrou inveja nos mesmos da cúpula que invejaram a empresa e a vida do irmão Teixeira, e a conseguiram destruírem, em que o fizeram também para o Ancião da Fonseca, na empresa dos colchões, o que se não fosse a saudosa irmã Isaldina e o saudoso irmão Vitório Angari, até o ministério lhe tinham tirado. A inveja é uma arma diabólica, o que esta cúpula usa, o que esta é uma grande... Tiveram inveja do irmão porque Deus estava abençoando ele, e também começaram a persegui-lo, irmãos, abençoando materialmente, e começaram a perseguir o irmão também. E o irmão Teixeira, sabendo de tudo isso, não é? Ele percebia isso, aconselhava, mas não adiantava, irmãos. Quanto mais ele queria o bem, mais alguém queria prejudicá-lo. Levaram alguém na sua empresa, dizendo-se do ministério, dizendo-se, ou melhor, que eram pessoas bem crentes. Chegaram lá, irmãos, e fizeram profetadas que não foram de Deus, foram coisas diabólicas. Por isso que ele fala de macumbaria aqui, porque foram coisas diabólicas mesmo. Pelo que ele me contou, irmãos, depois essas pessoas até pediam roupas para orar, para, sei lá, fazer o que em cima da roupa. Então isso não é de acordo com a palavra. E quem levou essa pessoa também era um irmão que tinha um determinado cargo. E o irmão teve um prejuízo muito grande por acreditar, por ver deixar essas pessoas entrarem na sua empresa. Ali entrou um espírito mesmo de destruição. Por isso, irmãos, tenhamos cuidado com essas coisas, para que nós não também sejamos envolvidos em coisas desse gênero. Ok, irmãos? Houve muitas coisas que o irmão aqui falou, mas se eu for deixar esse áudio correr todo, esse vídeo vai passar mais de 1 hora. Então eu aumentei a velocidade dele, certo, irmãos? Um pouquinho, e vou explicando para vocês conforme o Senhor vai me dando aqui, tá bom? Porque eu já sei a causa, sei que o irmão foi injustiçado, sei que o irmão foi... Tentaram aqui no áudio, diz que tentaram até mandar uma pessoa lá, né, que essa pessoa já tem maus... Nós não estamos falando nomes, nem o irmão não falou, então aqui não há ninguém que possa nos julgar ou dizer que nós estamos difamando. Nós estamos falando a respeito de uma pessoa X que foi mandado lá já com uma intenção maligna. Porém, o irmão não estava a esposa dele, pelo que me consta, e aconteceu o seguinte: quando foi no outro dia, a irmã já mandou essa pessoa embora porque ela já estava
em espírito, em comunhão, vendo que aquela pessoa foi ali para criar uma acusação contra o nosso irmão, algo que não haveria, para poder tirar ele de uma vez do seu compromisso ministerial. Mas ele, a sua esposa, prudentemente mandou aquela senhora embora, ok? É o que diz aqui no término desse vídeo. Eu já vou até para o terceiro vídeo, para o terceiro áudio, irmãos, porque é o que eu resumi aqui. Bom, posso até terminar esse aqui, vai ficar um pouco longo aqui, mas eu vou terminar para vocês ouvirem. Vamos lá, vai. O povo enviou para os anciãos do Porto para que não comungassem nos crimes cometidos por esta cúpula, nestas injustiças e congregações que fecharam, como a das Galieiras, para castigar a Irmandade, a irem congregar para mais longe, porque parte do povo congregaram na frente dos anciãos desta cúpula no culto atendido pelo ancião da igreja, de acordo à lei e aos estatutos da congregação, que eles, cúpula, transgrediram, segundo a informação dos meus advogados, para a reunião lá no Porto. O que este castigo chama-se vingança, maldade, porque quem pagava as despesas desta congregação das galinheiras era o povo, e sempre sobrava para os seus lazeres, o que é só vingança. E está escrito que a vingança a Deus pertence. Não é isto que aconteceu, senhor presidente e sua cúpula. As grandes... Os irmãos estão entendendo, irmão? Eles quiseram fechar essa congregação, enfim, causaram um problema sério, e justamente era uma das congregações que o irmão Teixeira atendia, ok? Mais ou menos para os irmãos entender. A perseguição foi muito grande sobre esse irmão, e ele sofreu muito por causa disso. E tem documentos aqui que provam, em artigos e documentos que ele me enviou, que poderei ler alguns, tá, irmãos? Porque se nós formos deixar esse áudio aqui todo, eu sei que vai ser difícil dos irmãos entenderem, mas como eu já sei mais ou menos a história, a irmã Laurinda também já tem postado, é mais ou menos isso. Houve muita... Eu vou resumir com poucas palavras. Houve muita e muita e muita coisa errada, e o irmão, não concordando, passou por um processo, foi extirpado, vamos dizer assim, foi tirado na marra, de uma forma sem nenhum tipo de lógica do seu compromisso ministerial. Porém, diante da justiça, sim, ele foi novamente autorizado a ser ancião. Porém, ele tem um documento que prova que ele é ancião, porém ele não atende. Ele está sem atender, certo, irmãos? Não por algum pecado, nada disso, mas porque ele é uma pessoa honesta e não quer se envolver mais com esse tipo de negócio que realmente está tornando, infelizmente, esta instituição numa forma muito grave, onde há muitas pessoas que estão se aproveitando do dinheiro, se aproveitando de tantas coisas. Nós não estamos aqui dizendo nomes de ninguém, não estamos aqui também dizendo que são todos iguais, porque jamais poderíamos falar isso, seria um crime até, mas que existem pessoas que agem desta maneira e estão deixando realmente o povo numa situação muito difícil. Não pense você que eu estou passando pano por cima. Estou falando a verdade, porém, eu tenho que ter as minhas cautelas devido também. Eu sei como é que funciona lá dentro e também não quero ser prejudicado no sentido da justiça, pelo sentido que, embora o irmão Teixeira seja coberto de documentos e tenha advogados, mas o meu canal é simples. Eu sou simples, não tenho nada disso, só tenho o Senhor. O irmão Teixeira também tem, claro, exatamente. Porém, nós temos que ter cuidado, não é, irmãos? Porque nós não sabemos como o inimigo vem contra nós. Mas isso é um alerta para que vocês que são aí dessa denominação, ninguém está mandando ninguém sair, pelo amor de Deus. E ninguém está recriminando nenhum irmão aqui, apenas falando o que aconteceu. Isso aconteceu, certo, irmãos? Tem documentos, inclusive, aqui comigo que ele me enviou. Eu não sei se vou conseguir postar esses documentos, porque eu não sei postar os documentos. Mas eu acredito que os irmãos acreditam no que eu estou falando, não é? Muito bem, eu vou passar já para o outro vídeo,
outro áudio, ok? Vamos lá, acho que é o terceiro áudio já. Vamos lá. Este é o segundo do primeiro. É o segundo do primeiro. Cascais, como consta nos e-mails que o povo enviou para os anciãos do Porto, para quem não comungassem nos crimes cometidos por esta cúpula, nestas injustiças e congregações que fecharam, como a das Galheiras, para castigar a Irmandade, e irem congregarem para mais longe. Bom, isso aqui já foi falado, acho que eu já passei todos os áudios, então eu vou terminar o áudio aqui, que faltava aquela parte. Interessante, ou está faltando áudio para mim aqui, porque vamos ver, irmãos, vamos ver esse aqui, vamos ver se tem alguma coisa aqui. História a contar. O que deveria de entregar esta cúpula na insolvência para que me devolvesse todos estes prejuízos de 5 milhões de euros, como é explicado nestes áudios, mas não o fiz porque quem iria pagar era a obra da piedade, como o aprenderam a fazer, como o seu professor e seu líder, que o consideravam como um Deus deles, que tudo o que ele mandasse fazer, esta cúpula fazia, como consta nos artigos em que dizem que o ancião Teixeira desobedeceu a esta autoridade máxima da Igreja e não da congregação, só que não falaram das suas transgressões e corrupção aqui em Portugal e lá no Brasil em trair o seu conservo, o ancião irmão José Nicolau, que era para ser presidente dos anciãos, o que este líder o traiu, que comprou o motorista deste ancião, irmão Sérgio, que lhe pagaram milhares e milhares de reais em transferências bancárias, tiradas da obra da piedade, envolvido um diácono, seu amigo, que são só amigos, como consta numa carta que tenho em meu poder, e que o saudoso ancião Brasílio Gitte, nas datas de abril de 2001, tentou desarmar esta armadilha, mas não o conseguiu, porque a força contrária deste líder foi muito forte. É perguntar para o irmão Sérgio, que se arrependeu e que quis devolver lá nos ditos quartinhos o dinheiro da traição, e mostrando as transferências bancárias, e não conseguiram. Perguntem para estes irmãos se ainda forem vivos, e para o irmão Sérgio. E era este o líder e o Deus desta cúpula e a autoridade máxima da Igreja, porque quando esta cúpula de Portugal lhe pedia de mal, este líder o fazia. Foi ele que começou a ajudá-los nestes crimes que aconteceram e estão a acontecer em Portugal. E continuando com os seus alunos, que sempre vinham com este líder do Brasil para atender as nossas assembleias no Porto, em que conseguiram derrubar o ancião Teixeira do seu ministério, aonde agora está aí os crimes e as prisões para o ministério, que é o pagamento e o salário para esta cúpula de Portugal, em que o presidente dos anciãos presentes foi e é o culpado de tudo isto, como digo nos diversos áudios, porque na reunião que pedi no hotel para uma reconciliação com o Ministério de Lisboa e marcada junto desta cúpula na frente de todos, eu pedi que me queria reconciliar com este ancião que passou à presidência, onde ele, com medo que eu falasse dos sapos vivos que me tinha feito engolir, logo se levantou e deu volta à mesa da reunião e me saudou e me deu um ósculo, que foi o ósculo de Judas, porque a seguir tudo transformou nas reuniões a seguir com os anciãos e diáconos de Lisboa, com as mentiras de Ananias e Safira para trair o ancião Teixeira. Louvado seja Deus, que logo após estas reuniões feitas de traição, antes de me darem a sentença, me ligou um ancião que esteve nessa reunião e a me informarem desta arte diabólica, destes homens traidores, como veem agora como veem
Agora está aí a justificação de Deus, porque Deus não deixa que a sua verdade fique encoberta com a mentira. Por este motivo está cumprindo o capítulo 12 do Evangelho de São Lucas, que sobre o tirado será apregoado. O que também, não querendo entregar esta cúpula na insolvência, para que fosse pagos todos estes prejuízos, também perante a palavra de Deus, não quis ser culpado em assentarem os meus irmãos no banco do réu. Não é assim, senhor ancião presidente dos anciães de Portugal, que entende bem o que este ancião mau e violento quer dizer, e como diz no artigo 45, e o que este ancião Teixeira sabia, e que o senhor pensava que ele não sabia, porque sempre considerou analfabeto, e pensava que o seu amigo, a quem o senhor e seus sócios da cúpula traiu, pensava que este ancião mau e violento, que eu não sabia, mas que o nosso Deus lhe fez saber, porque está escrito que Deus apanha os que se dizem sábios na sua astúcia e na sua loucura. Não é assim que está escrito na lei de Deus? É justiça, porque só fizeram e fazem injustiça, como fizeram com as diversas jovens menores nos abusos sexuais e suas famílias que as desprezaram. E até ao dia de hoje, o que é um absurdo, e que amaram mais os criminosos e desprezaram estas famílias, como consta em diversos áudios. O que esta cúpula dizem em cima dos púlpitos e fora, para não serem ouvidos, para que não sejam desmascarados estes escândalos provocados pelos anciães desta cúpula e os diversos desvios dos milhares e milhares de euros da congregação do Alto do Pina, como diz o áudio dos ordenados de luxo, de 16/7/2023, e encobertos pela cúpula dos anciães dos mais velhos, como constam os nomes deles numa auditoria feita a estes desvios, a pedido do irmão Braz, o presidente, e que até ao dia de hoje ainda não disseram aonde estão estes milhares de euros, e continuam estes anciães até ao dia de hoje no atendimento. Será para desviarem mais o que o ancião Teixeira contribuiu com grandes valores, pensando que era para a obra de Deus, e foi para os escândalos desta cúpula e seus lazeres, porque ainda não tinha descoberto. O que fiquei triste e escandalizado de estar ao lado desta cúpula na obra de Deus é de perguntar como é possível esta cúpula mafiosa viver e gozar os seus lazeres à custa das ofertas dos pobres e das viúvas. Será que não é uma máfia perigosa e escandalosa? E para enganar o povo dizem que os áudios que se ouvem é mentira, e ainda dizem que são servos de Deus e homens de Deus. Quem o poderá dizer, e por estes crimes que cometem, como confirma nos jornais e nas notícias, qual será o Deus destes que continuam no ministério e que até o dia de hoje nada resolveram? Vendas de ministério para anciães, como nas galinheiras, como consta nos áudios, para quem os ajudasse a derrubarem outros. Amém. Este primeiro encerra, o segundo segue já já. Irmãos, aqui ele fala a respeito de algumas coisas pesadas, acusações que realmente ele tem documentos que provam. Então devemos dar uma observada em tudo que foi falado. Nós vamos continuar só um momento. Bom, nós vamos continuar, irmãos. Esses irmãos que cometeram esses atos, conforme ele mesmo consta, ainda estão na atividade. Desvios de condutas e dinheiro, e ficaram do lado de pessoas que cometeram atos, como ele disse, tudo conforme ele disse. Estou passando a informação do irmão Teixeira aqui. Abusivos, de abusadores mesmo. Claro que alguns foram punidos, levados à justiça, mas hoje já ainda continuam com aquele mesmo
carinho pelo ministério, porém as famílias que passaram por isso estão envergonhadas e ficaram desiludidas. E todos esses desvios, todas essas coisas que nós ouvimos, irmãos, infelizmente ocorreu e está ocorrendo em diversas partes do mundo. Isso não sou eu que estou falando, é um ancião antigo, o irmão Teixeira. Eu vou ver se consigo colocar a foto dele na frente deste vídeo. Esse vídeo, para não ficar muito longo, eu terei que parar aqui, porque tem uns documentos que ele pediu para mim ler. Então eu vou conversar com ele, mostrar esse vídeo e pedir se ele me autoriza a ler os documentos, porque eu não sei colocar aqui, senão colocaria, ok? Então quero deixar claro que eu não tenho interesse nenhum, nós não temos interesse nenhum de derrubar nenhuma denominação, porém nós também não concordamos que as pessoas sejam enganadas por certas pessoas que ainda estão no poder e que se dizem servos de Deus, Deus que tenha misericórdia, que perdoe, que eles peçam perdão a Deus, mas eles não pedem perdão na frente do povo, não se reconciliam, não aceitaram nem a reconciliação do irmão, porque o irmão não fez nada, mas ainda foi atrás para pedir perdão, não fizeram. Ao contrário, o irmão está aqui indignado não contra ninguém, mas contra esses espíritos que estão dominando essa denominação e que agora então está um pouquinho pior, eu posso dizer isso. Certo, irmãos? Qualquer coisa daremos continuidade, porque eu não sei se tenho todos os áudios aqui, em outro vídeo, ou provavelmente faremos uma live diretamente com o irmão. Talvez alguém possa não ter entendido, mas isso aqui é uma demonstração da corrupção no lugar que teria que ser santo, cumprindo a palavra de Deus, e muitos ainda acham que nós estamos mentindo. Certo, irmãos? Esse irmão não é uma criança, já é um irmão bem de idade, já é um irmão sofrido, sofreu muito, contribuiu muito, mas como vocês viram, ele ficou escandalizado porque muito dos dinheiro que ele deu, ele soube que foi gasto em outras coisas, e com documentos que ele prova, e enfim. E que esses comentários, esses áudios, não fui eu que falei, estou apenas informando a vocês a pedido desse irmão. A irmã Laurinda deve saber muito mais do que eu. Todavia, irmãos, provavelmente faremos uma live com esse irmão, que daí ele vai explicar com mais detalhes. Eu já havia feito uma live, não ficou muito boa, mas agora ele quer falar de novo ao público. Ok, irmãos? Vamos ver o dia que ele pode, e aí nós vamos falar, e ele vai explicar mais detalhes e mais algumas coisas que nós não sabemos. Não estou aqui, como já disse, para destruir ninguém, nem para derrubar ninguém. Minha missão é anunciar o evangelho, mas a minha missão também é denunciar quando eu vejo alguma corrupção desse gênero, querer enganar o povo. Eu não estou enganando ninguém, estou pregando aqui na internet, não tenho nada contra nenhuma instituição, nem contra esta, porém, contra aqueles que estão enganando os pequenininhos do Senhor, cabe a nós defendê-los, custe o que custar. Deus abençoe a todos, paz de Deus com todos, irmãos. Amém.